Tem crente de folga já aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fatos Frank. Agora, temas da Bíblia. Hoje iremos falar sobre a história de Jó. A palavra do Senhor diz que Jó era um dos homens mais ricos dos caldeus de Uz, e ele tinha muitos gados, muitas ovelhas, jumentas. E certo dia, os filhos de Deus iam adorar a Deus, e o inimigo ia no meio deles. E Deus olha do céu, a terra, e vê o inimigo no meio deles. E pergunta para ele assim, dizendo: Satanás, de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. E Deus diz: observaste o meu servo Jó, homem temente, fiel, obediente, que se desvia do mal? E ele disse assim: também o Senhor encheu ele de bens? Tire tudo o que ele tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Então Deus disse: vá. E então o inimigo começou a tirar. Os animais começaram a ser roubados, os bois, ovelhas, jumentas. Entre tudo isso, ele foi roubado, e toda vez que acontecia algo, um mensageiro vinha e dizia tudo a Jó. E assim também foi. E aí, certa vez, os filhos de Jó também faziam banquetes um para com os outros. E Jó ainda orava por eles, dizendo assim: talvez eles tenham cometido algum pecado, e então eu quero aqui orar por eles para que Deus abençoe e perdoe. E então tudo isso aconteceu, e ele estava em um banquete. E aí também veio um vento, um furacão, e consumiu ali os filhos de Jó. Então o inimigo também fez descer fogo do céu e consumiu as ovelhas. Mas com tudo isso, Jó ainda não blasfemou contra Deus. E então outra vez Deus vê o inimigo e faz a mesma pergunta, e ele diz assim: eu venho da terra e de rodear por ela. E ele diz: observaste o meu servo Jó? Ele continua íntegro, se mantendo ainda na posição. E o inimigo disse: olho por olho, dente por dente, o homem dará tudo pela sua saúde. E o Senhor disse: vá lá, então toque na saúde dele. Então Jó começou a padecer de doenças, a ficar com chaga, se coçando as suas chagas com caco de telha. E aí a mulher de Jó, que foi escolhida por ele para ser companheira, disse assim: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó diz para ela assim: tu falas como uma louca, tu aceitasse o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, ele deu e ele mesmo tomou. Cai por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, Jó não blasfemou contra a Deus. E a palavra do Senhor diz também que as filhas de Jó eram as filhas mais bonitas do Oriente. Este homem era rico, ele ficou pobre do nada. E aí os amigos de Jó vieram visitá-los, e aí olharam para Jó, sentiram pena, e ainda disseram assim para ele: olha, se arrepende desse teu pecado que você fez contra Deus. Para estar passando por isso, só deve ter pecado. Mas mesmo assim, Jó disse a eles que não cometeu pecado nenhum, que não disse transgressão nenhuma contra a Deus. E mesmo assim, Jó continuou ainda firme. Em certos momentos também, Jó se angustiou, se apavorou, porque ele disse assim: amaldiçoa até o dia, né, do meu nascimento, né? E aí, mesmo assim, ele não atribuiu falta a Deus de coisa alguma. E o mais lindo que eu acho é que em determinado momento Jó, ele dá um brado ali de vitória,
e diz assim: o meu Redentor vive, e uma hora se levantará desta terra. E com tudo isso, né, Jó não pecou contra Deus, pois ele perdeu tudo, perdeu filho, perdeu ovelhas, perdeu absolutamente tudo, ficando sozinho, só ele e sua mulher. Mas nem isso abalou a fé de Jó, nem o propósito que ele tinha com Deus. Então, depois de tudo isso, que ele passou por todas as provações e situações adversas e inadequadas, em tudo isto Jó não reclamou de nada a Deus. E então, lá nos últimos versículos do livro de Jó, você vai ver Jó dizendo assim: o que mais temia me aconteceu. Pois ele temia que viesse a acontecer algo que realmente aconteceu. E por isso lhe sobreveio todas estas coisas. E lá no Jó 42, Deus restitui Jó por todas as perdas que ele perdeu. Restituiu as suas ovelhas, as suas cabritas, as suas jumentas, os seus bois, e até abençoou a vida de Jó ainda com filhos. E entre outros bens que Jó tinha perdido, restaurou a sua saúde e fez tudo novo e diferente. Pois a própria palavra diz que Deus faz uma coisa nova. Ele diz: eis que tudo se faz novo. Eis que tudo novo se fez. Então Deus é aquele que muda, transforma, e fez assim na vida de Jó. Pois Jó perdeu tudo. E imagine um homem que era rico e do nada ele ficou pobre. Mas quando ele entendeu que não conseguia, demasiadamente estável para entender os planos de Deus, então Deus o restituiu. E ele entendeu que era apenas um homem, e Deus o restaurou e o abençoou, e o mal perdeu mais uma vez. Então, se você aí gostou deste vídeo, deixa seu like e se inscreve em nosso canal.